O relacionamento entre nora e sogra. Esta é a lição número 7 da classe de adultos. E aproveita para dar um abraço em sua sogra, porque dia 28 de abril é o dia da sogra. Texto áudio. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Verdade prática. A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Mas vamos combinar que é, de modo geral, um relacionamento um pouco complexo. Essa questão de nora e sogra é um pouco complexo esse negócio, porque, de modo geral, as sogras costumam ter um certo ciúme dos filhos, porque tem sempre aquela comparação, né? Ah, mas ela cozinha como eu, a comida dela é melhor do que a da sua mãe? Tem sempre essa história, né? Como é que se faz, como é que se safa desse negócio? Então, mas de modo geral, nós devemos, quando possível, né, e sempre precisa ser possível, ter um bom relacionamento entre sogro e genro, né, nora e sogra. É um relacionamento, às vezes, mais uma vez, né, conturbado de modo geral, principalmente lá no mundão. Mas nós que professamos a fé no Senhor Jesus, nós devemos ter um bom relacionamento com a nossa sogra, com o nosso sogro, para que assim venhamos ter paz no lar. Mas que haverá muitas vezes comparações entre nora e sogra, principalmente partindo da sogra, isso aí não tem dúvida. Introdução. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. É um cenário bem difícil que existia ali entre Ruth e sua sogra Noemi. Veja que aqui entra a desesperança. Geralmente, as mulheres sempre têm muita esperança. Haja vista que a grande parte, maioria da igreja é composta por mulheres. Por quê? Porque a mulher ela tem mais facilidade de entender e compreender a esperança que Cristo traz, né? Que o Evangelho traz. E entre tantas outras coisas, a mulher tem sempre aquela esperança que o esposo vai mudar o comportamento, que o filho um dia ele vai mudar. Sempre tem este negócio. Agora, veja que a situação lá era tão difícil que até mesmo elas estavam num sistema de desesperança. Porque realmente era uma situação muito difícil, né? Porque ainda tinha que ver ali a questão do luto, né? A morte é sempre é um assunto muito delicado, né? Tratar da morte é sempre delicado, perder um ente querido é sempre muito difícil, a recuperação, há pessoas que ficam anos a fio aí devido à morte de alguém. Então a morte, né, o luto já é uma situação muito difícil. Então vem aqui ainda a desesperança, a subsistência, né? Como é que vai viver em meio à fome? Então, é um cenário muito delicado, é um cenário que mostra que realmente Ruth queria porque queria estar com sua sogra. Apesar de toda essa dificuldade, Ruth estava junto com a sua sogra. Era, na verdade, um apoio para ela, porque de modo geral, qualquer pessoa na situação de Ruth iria embora, partiria, voltaria para o seu país, para a sua nação, né, para os seus familiares, e deixaria aquela fome, aquele luto, deixaria tudo de lado e correria para uma esperança, né, voltaria para a esperança que é a sua cidade natal. No entanto, Ruth, contra tudo e contra todos, contra todos esses pensamentos, Ruth permaneceu com Noemi. Por quê? Porque de fato ela tinha muito amor por sua sogra. A crise econômica na terra da Judéia, a escassez que provocou fome na casa de pão. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem o pão que representava o sustento material do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome, carestia e seca por toda a parte da cidade de Canaã. Na Bíblia, às vezes, a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele.
A fome é uma das formas que Deus tem de punir o povo que se rebela contra ele. A peste também é uma outra forma, né, de Deus agir contra a pessoa o povo que peca contra ele, entre tantas outras coisas. Mas a fome, ela traz a questão da subsistência. Vemos, por exemplo, a guerra hoje, né, entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia, por exemplo, ela é um grande produtor, né, uma grande produtora de trigo, né? 30% de todo o trigo do mundo me parece que vem da Ucrânia. E algumas pessoas até falam algumas coisas, né, sobre navios que são... liberaram o navio de trigo da Ucrânia, o que não quer dizer nada. Um navio carregado de trigo é absolutamente nada diante da grande escassez que o mercado do agro tem sobre a questão do trigo. E é aqui isso casa exatamente com a ideia da casa do pão. Como é que você vai fazer o pão se não tem o trigo? Então há aqui uma questão de fome. É claro que a Ucrânia tem muita importância no sentido do agro ali do trigo, é por isso que muito provavelmente o pão que você come na sua cidade aumentou um pouco de preço, justamente porque não tem trigo no mercado, porque boa parte do trigo que vem da Ucrânia. Mas como a Ucrânia está em guerra contra a Rússia, não tem como produzir. Agora veja que agora a cidade do pão, né, a casa de pão, agora não tem pão. É uma escassez. Já imaginou uma situação? Como é difícil estar num lugar onde não tem alimento? Geralmente quando nós vamos numa festa, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Claro, comer, como um bom cristão que somos. A gente não bebe, não fuma, né? Então em compensação nós comemos bem, não é assim? Então nós procuramos sempre a comida. Mas se na festa não tem comida, então não tem festa, não tem graça. Então é aqui essa dinâmica para ver como era bem difícil, né? A escassez estava grande, que até na cidade do pão faltava pão. A crise de uma família. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez, que envolveram a vida dessa família quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva e com seus 2 filhos. É importante que, principalmente para o homem, é claro que isso em alguns casos serve para a mulher também, mas de forma geral, sempre é o homem que é o provedor da casa, é o homem que traz o sustento para dentro de casa. Então, como ele tem esta responsabilidade, é importante que o homem, quando vai tomar uma decisão, ele consulte a Deus. Porque veja que Elimeleque conhecia o Senhor, mas não buscou ele para fazer uma decisão. E quando não se toma uma decisão, olha o que aconteceu. Eles tiveram uma questão ali de viuvez, né, que no caso ele faleceu. E agora, como é que fica a situação? Nós, homens, nós devemos ter em mente o seguinte: eu vou tomar uma decisão que vai diretamente ter uma consequência na minha família. Então, qual é a decisão que eu vou tomar nesse sentido? O que pode acontecer depois? Nós devemos sempre medir o que vem depois, para que assim nós venhamos tomar uma decisão acertada. Mas, de um modo geral, como as pessoas fazem? Agem no calor do momento. Como agora está todo mundo fazendo A, eu vou fazer A também. E o A pode estar errado, né? Mas a pessoa não consultou ao Senhor. Nós devemos consultar a Deus em todas essas questões. Nós não podemos ir de qualquer maneira. Como diz lá a lição 1, né? Quando a família age por conta própria. Como o homem, né, é o pai, é o provedor, né, é o esposo, ele não pode agir por conta própria. Ele precisa tomar uma decisão diante de Deus. Ele precisa buscar ao Senhor para que assim o Senhor dê a ele uma decisão perfeita. Sinopse: a crise econômica da Judéia e as fatalidades no seio familiar de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas ainda mais forte. É muito importante isso também sobre a questão da aliança, que é numa situação de diversidade, de dificuldade, que nós vemos realmente quem está conosco e quem não está, né? Porque com mantimentos, né, com a vida próspera, todo mundo é amigo, né? Mas quando o negócio aperta, né? Aí é que são elas, né? Superando as crises existenciais, Noemi decide voltar à sua terra.
Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras, Orfa e Ruth, para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Noemi aqui parecia que pensou que Deus esqueceu de mim e pior, agora Deus está me castigando por alguma coisa, por alguma razão. Não, não é verdade, não é isso. Quando acontece algo na nossa vida de muita dificuldade, principalmente quando nós sabemos, temos consciência de que nós não temos culpa daquela situação, a primeira coisa que nós devemos nos perguntar é por que Deus permitiu que isso acontecesse? Será que Deus não me ama mais? Será que Deus está me castigando por alguma outra razão? Nós devemos ter em mente a nossa esperança no Senhor. As situações adversas vêm para todos nós, para todos, inclusive para nós. Então veja que Orfa aqui aceitou a proposta de sua sogra e voltou para sua casa, voltou para a sua cidade. E de uma forma humana, direta, não deve ser julgada por isso. Era o mais sensato a se fazer. A questão é que Ruth era diferente a situação de Ruth. A Ruth tinha mais amor por sua sogra. Então, independente do que a sua sogra fosse passar, ela passaria junto, a ponto de chegar que o seu Deus será o meu Deus, o seu povo é o meu povo, onde você pousar, eu pousarei contigo. E isso sim é uma amizade, é uma aliança muito profunda que, infelizmente, vemos até mesmo nos lares cristãos que isso não acontece nem mesmo entre mãe e filha, infelizmente. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. Convivência. Quando as pessoas convivem conosco, sabem exatamente se nós realmente tememos a Deus ou somente falamos com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe. Quando as pessoas convivem conosco, lembra lá de Eliseu? A mulher sunamita, ela percebeu, como Eliseu ia sempre à sua casa, ela percebeu no convívio com Eliseu que Eliseu era um santo homem de Deus. Algumas pessoas até dizem que a mulher viu Eliseu passando pela rua e disse para o seu marido que era um grande homem de Deus, mas não é verdade. O texto diz que Eliseu ia sempre à casa dessa mulher, portanto, foi na convivência, ela sempre passava por ele. Então é a convivência, até porque muitas pessoas que aparecem na televisão, em mídia de modo geral, pode aparentar uma coisa que não é verdade, só mesmo quem vive é quem sabe. Na verdade, quem convive é que sabe, porque viver é diferente de conviver. E a convivência é que faz a diferença. Então é na convivência que Ruth acabou conhecendo o Deus de Noemi. Aí cabe aquela pergunta para nós: será que eu estou fazendo as pessoas conhecerem a Deus porque as pessoas estão convivendo comigo? Unidas contra a crise. Toda família pode passar por um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Pensa numa situação difícil. Um desemprego, uma traição ou outras coisas, até mesmo a questão da fome, a necessidade. É na crise que nós vemos realmente quem está conosco, quem não está, ou se realmente nós estamos com alguém ou não. Então, qual é o tipo de amigo que eu sou? Que tipo de pessoas que eu sou com aquela pessoa que tem fartura e com aquela pessoa que tem faltura, né? Como é que eu convivo com essa pessoa? Como é? Será que eu faço distinção daquela pessoa que tem muito dinheiro e daquela pessoa que não tem? Nós devemos, principalmente em épocas de crise, estarmos com a nossa aliança renovada um para com os outros e principalmente com o nosso Senhor. Porque verdade é que todo mundo pode passar por uma situação difícil no lar. E independente de ser pai, mãe, sogro, sogra, toda a questão de família, nós, por alguma razão, podemos passar por uma situação difícil. Entretanto, toda situação difícil existe uma coisa em comum: mudança. Essa crise, essa situação difícil
irá mudar para melhor. Terá uma hora que ela vai chegar ao fim. Então nós precisamos continuar firme na presença do Senhor para que realmente Ele nos dê aí uma mudança de vida. Sinopse: a lealdade entre Noemi e Ruth é evidenciada na decisão de ambas, uma indo e a outra ficando, a fim de superarem juntas em Deus todas as dificuldades. Fé e trabalho numa nova perspectiva. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Quando vamos fazer uma viagem, sempre há uma esperança, né? Nós sempre temos independente da viagem que nós vamos fazer, nós sempre criamos perspectivas, né? O que acontecerá lá, como será, como é o lugar. E ainda que nós venhamos conhecer o lugar, nós sempre criamos perspectivas. Por quê? Porque uma viagem é sempre uma mudança, sempre uma nova esperança. E vemos que aqui Ruth acabou se tornando uma mulher de fé. Por quê? Porque ela conheceu o Deus da sua sogra. E Noemi, ela tinha o Deus de Israel como o seu Deus. Então, veja que o exemplo desta sogra acabou abraçando Ruth. Ruth sendo atraída pelo amor de Deus, né? Como diz lá 31:3 de Jeremias, né? Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Então Ruth percebeu que o Deus de Israel era um Deus de amor, era um Deus de bênçãos, e ali nessa viagem criou-se toda uma esperança, está renovando as esperanças. Olha como se Deus tem sempre algo para nós, sempre vai renovar em nós a nossa esperança. Recuperando a autoestima, Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada. Deus sempre irá nos levar para algum lugar. Entretanto, esse lugar, por mais que seja próspero, nós sempre daremos uma passadinha pelo deserto. E agora que Ruth e Noemi passaram por uma situação muito difícil, né, de viuvez, né, da questão do luto, né, da fome, da subsistência, agora parece não faltar nada numa outra cidade. Agora há uma esperança. E como eu falei lá no início, as mulheres são sempre apegadas na esperança, elas sempre são pessoas de esperança. E por isso que muitas vezes nós somos surpreendidos com o potencial que a mulher tem. Por que a mulher tem tanto potencial? Porque ela não perde a esperança. A mulher tem sempre aquela esperança de que as coisas vão mudar, que vai melhorar, que Deus irá agir. Se não agir hoje, pode agir amanhã. Então, nós devemos ter isso também como lição para nós, né? Nós homens, que eu quero dizer, né? Ver isso na mulher também, na parte feminina tem sempre essa questão de esperança. Nós também devemos ficar lá no hino 300, né? Nossa esperança é sua vinda. Nós devemos ter esperança no Senhor. A honra do trabalho no campo de Boaz. Assim, Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento de sua sogra, Noemi. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos, estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Olha alguns pontos aqui interessantes. Primeiro, que Ruth agora ela está disposta a trabalhar pelo sustento dela e de sua sogra. Você conhece alguma nora que faria isso por sua sogra? Trabalhar a ponto de sustentar a sogra? Então veja aqui uma grande lição de Ruth. Ela teve iniciativa e persistência. Não é somente ter a iniciativa de ir trabalhar, mas persistir no seu intento, naquilo que ela quer fazer. Ela não teve medo de correr riscos, né? Quantas vezes temos medo de mudança devido ao risco que corremos? Aqui Ruth foi firme, né? E ela não teve medo de correr o risco e estava determinada, disposta a alcançar o seu objetivo. Nós, da mesma maneira, nós devemos estar firmes no propósito, naquilo que nós desejamos, naquilo que o nosso coração almeja, naquilo que o nosso coração deseja, claro, segundo a vontade de Deus, mas nós devemos lá ter firmeza. Sinopse: a chegada a Belém, o trabalho de Ruth e a descoberta de um possível remidor reacenderam a esperança e a autoestima em Noemi.
Ruth encontra o remidor da família. Ruth descobre o remidor de Noemi. Ao se dispor a apanhar restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque. E por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Agora veja que o ponto de Ruth ter a iniciativa de trabalhar para o sustento de sua sogra, olha como que as coisas acabam mudando, acabam se descobrindo que Boaz era parente de Elimeleque. Então as coisas começam a melhorar devido à herança. Pode agora ficar com Noemi. Olha como as coisas vão começar a andar, né? E aqui temos até a ideia de Boaz, né? Que a Boaz é um tipo de Cristo, né? Que é o nosso remidor, nosso redentor. Então veja que, olha como as coisas começam a se encaixar. Olha como as coisas, como é que Deus faz o plano de Deus. Que uma outra hora as duas estavam agora sem nenhuma esperança, agora olha como a esperança está voltando, está reacendendo. Boaz redime Ruth, a Moabita. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz um filho, o qual recebeu o nome de Obed, o pai de Jessé, e este o pai de Davi, o grande rei de Israel. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi, formando os elos da linhagem do Messias. Veja que as coisas acontecendo segundo a vontade de Deus, o plano de Deus. Boaz redimiu ali Ruth. Agora Ruth vem nessa sequência da genealogia de Cristo. Olha como as coisas vão se encaixando perfeitamente. Quantas vezes nós perdemos a nossa esperança no Senhor porque nós não conseguimos ter os olhos espirituais e ver o que vem depois, os planos do Senhor para a nossa vida. Então vemos aqui que Deus mais uma vez fez o seu querer. Noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. Nós devemos observar o tipo de relacionamento de nora e sogra. Como é que elas são? O que uma pensa sobre a outra? Porque, na verdade, quando nós falamos de alguém, na verdade, nós estamos falando de nós mesmos. Veja que quando a nora e a sogra se dão bem, de modo geral, a família também irá andar bem. Porque são duas pessoas que são essenciais na família. A nora, porque compõe um lar, né, juntamente com seu esposo e filhos. E a sogra, porque ela é mãe deste homem que é o provedor da casa, desta nora. Então, quando elas estão andando bem, estão de acordo, há harmonia em ambos os lares, tanto no lar da nora quanto da sogra, do filho, né, do esposo da sogra. Então, há ali uma harmonia e nós devemos trabalhar e orarmos para que nós venhamos realmente nos dar muito bem com a nossa sogra, o nosso sogro, né, os cunhados, de modo geral. Nós devemos ter sempre isso em mente. Nós devemos, mas eu não consigo me dar bem com ela. Precisamos nos dar bem com cada um para que assim haja harmonia. Sinopse: o Senhor honrou suas servas fiéis por meio de Boaz, o resgatador que tipifica a ação remidora de Jesus Cristo, inserindo-nos a família de Deus. Conclusão: a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre nora e sua sogra. Será que nós vamos realmente, a partir de agora, ter isso como exemplo para nós? Se outrora eu não me dava bem com a minha sogra, agora eu vou me acertar com ela. Se eu não me dou bem com a minha nora, agora eu vou me dar bem com a minha nora. Eu preciso ter harmonia. Nós devemos ter isso em mente. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união de maneira que a família seja ricamente abençoadas por Deus. Este aqui é um dos pontos principais. Por quê? Porque quando há uma harmonia entre noras e sogras,
genros e sogros, há fortalecimento da família. É uma família que está junta com a outra. Então, se acontece algo na casa de alguém, a família da sogra ou a família da nora vem para ajudar. Da mesma forma, o sogro, se acontecer alguma coisa com o sogro, o genro vem ajudar e vice-versa. Então, nós devemos ter harmonia. A família de Deus, ela precisa ter harmonia. Revisando o conteúdo, número 1 significa casa de pão, número 2 era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilim. Número 3, Ruth descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro que supre as nossas necessidades. Número 4, Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Número 5, Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre, para nos fazer ricos e herdeiros das suas riquezas espirituais. Algumas pessoas até dizem, né, que se houve um milagre que Jesus fez na terra, pela qual alguém não deve ter gostado, foi Pedro. Quando a sua sogra estava enferma, Jesus foi lá e colocou a mão nela e ela foi curada. Há quem diga que Pedro deve ter pensado, poderia ter deixado ela partir. Há algumas pessoas maldosas que pensam isso, mas a verdade é que Jesus curou a sogra de Pedro. E se falando nisso, você ficaria feliz se Deus curasse a sua sogra ou não? Nós devemos, independente aqui do nosso cenário, né, de familiar, que realmente esse negócio de sogra, nora, às vezes até o genro também, mas geralmente a sogra não tem muito problema com o genro, né? Geralmente é mais fácil a sogra ficar até mesmo do lado do genro do que da filha, né? Isso aí é uma verdade interessante. Mas que nós venhamos ter sempre em nosso coração o fato de ter a nossa sogra como a nossa segunda mãe, porque de fato é isso exatamente que ela é. E que a cada dia mais nós venhamos pensar no que diz o Senhor. Lucas 4,38 vai falar sobre o milagre de Jesus com a sogra de Pedro. Olha que situação. Mas que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aluna deste dia Escola Bíblica Dominical. Até porque quem faz a escola é o aluno. Aproveita e leva a sua sogra. Tchau!